Olá pessoal, estamos de volta. Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho, dando sequência aí no nosso treinamento sobre combate a incêndio. Então estamos falando, vamos começar agora a falar dos processos de extinção. Então temos lá processos de extinção. São métodos utilizados para extinção do fogo, logicamente. Então, quais são esses métodos? Os processos de extinção. Isolamento ou retirada do material combustível, resfriamento ou retirada do calor, deve baixar a temperatura, abafamento ou retirada do comburente, que é o oxigênio. E existe também agora no mercado, né, interrupção da reação química de combustão. Então, isolamento ou retirada do material é o método de extinção que consiste na retirada ou isolamento, bem como a diminuição do volume de massa do combustível ainda não atingido pelo fogo ou material. Então, quer dizer, na prática, eu até contar a experiência que tivemos, né, numa empresa que eu prestei serviço, lá pegou fogo na área verde, né, uma área muito grande, a área verde, e ali nós vimos a direção do vento e fizemos uma limpeza, fizemos um aceiro para que pudesse isolar o material, quer dizer, aí com isso o fogo foi se extinguindo, é um processo de extinção de incêndio. Resfriamento ou retirada do calor. Então a gente sabe que o calor é indispensável para ver no processo de reação química, para ver o calor, o fogo. Então tirou o calor, a gente sabe que vai cortar o triângulo do fogo, quebrar o triângulo do fogo. Então, o princípio é esse. Então, sabendo quimicamente como o fogo ele acontece, e usa-se o processo de tirar um dos elementos que compõem o triângulo do fogo, ou o quadrilátero do fogo. O abafamento é retirar o oxigênio. Então, sem oxigênio, não existe combustão. Porque a combustão ela vai processando junto ali, parte do oxigênio vai sendo consumido também para manter a reação química. E o processo de extinção, nesse caso aqui, de interrupção da reação química de combustão. Então, estou aqui mostrando algumas fotos, materiais adquiridos aqui tá as fontes, né, dos produtos que são utilizados também para interromper a reação química. Tudo isso tem que ser num projeto, definido em projetos, quando a empresa está sendo ou adequada ou então construída do zero, vai se definindo tudo isso, até porque tem que passar pelo corpo de bombeiro, passar por aprovações. Agora nós estaremos falando dos assuntos ligados na parte prática de incêndio, o que se aborda, né? Mas o que é importante se conhecer além do que já foi falado, o que também é importante. Então nós temos aqui, não é comum se falar desse assunto, mas eu achei por bem comentar isso aqui para divulgar bem essa informação. Capacidade extintora. A capacidade extintora é a eficiência que o extintor possui para apagar uma certa quantidade de fogo, né? Então tudo existe uma ciência, tudo existe uma padronização, existe uma direção, uma norma que dá definições. Então a gente tem lá, aqui só está falando de incêndio da classe A, B e C, vocês terem uma ideia. Então você vê aqui, ó, água 2A. 2A por quê? Porque é uma determinada quantidade de agente extintor. E aqui, no caso 2A, seria um extintor de água 10 litros. Aqui a mesma coisa, o espuma 2A seria de 10 litros. A pó químico pode ser usado para classe A? Não, e o CO2 também não. Não é recomendável. O pó químico ABC, o pó ABC sim, pode, 2A também. Isso aqui significa uma quantidade de 10 litros de agente extintor, 2A. Tem um A? Tem, então já é metade. Classe B, então a gente sabe que classe B a água não é aconselhável, pode ser usada, mas de forma nebulizada. Mas o mais indicado é o quê? O espuma, 10B. Então vamos estar vendo o que significa isso. 20B, 5BC, aqui, ó, CO2, significa 6 kg de CO2, que normalmente os cilindros de CO2 que tem nas empresas de 6 kg. Isso está falando de extintor portátil, também pode ser aplicado para extintor sobre rodas, como já temos falado. O 20BC aqui, ó, pó ABC. E no caso da classe C, que é o incêndio elétrico, incêndio de material elétrico energizado, então temos lá o 20BC, 5BC, que está referindo a mesma unidade de extintor, CO2, 6 kg, e aqui também. Tudo bem? Vamos em frente. Aqui nós estamos falando de material sólido. Ó. Então aquele extintor que nós vimos anteriormente, 2A, para a classe A, está se referindo ao extintor de 10 litros, uma unidade extintora.
Então é calculado. Então o que se fez? É feito um trabalho em cima de aqui, 1,75 m, a altura média do ser humano, brasileiro, principalmente, a altura média. E aqui você tem quantidade de elementos, 50 elementos, 75 elementos, 120 elementos. E para pagar essa quantidade de elementos, que é de material sólido, depende de uma determinada capacidade extintora. Então, a quantidade de extintor, a capacidade extintora, X, quer dizer, a quantidade, A1 é 1A, 2A ou 4A, e o tamanho da classe do fogo, quer dizer, a quantidade e o tamanho. Então a relação é essa, para garantir a eficiência desse tipo de extintor. Para isso é importante se ter cálculos também da carga de incêndio. Ter toda essa informação para que se faça o dimensionamento das capacidades extintoras adequadamente. Aqui já está falando de líquido. Não, líquido inflamável. Tá pegando, a gente sabe que não pega fogo diretamente no líquido, mas o vapor que sai dele. Né? Então a gente está vendo aqui. Aqui você está vendo 1,75 m o tamanho, né? Seria isso. Aqui seria a altura do fogo, o tamanho dele. Né? 5 metros, 9 metros, 12 metros. E 1,07 seria a distância mínima, assim, uma distância segura, se manter desse tamanho desse fogo. Com isso, usando-se o extintor nessa condição, 5B. Né? Aqui já entra 1,52 de distância e vai embora. Então essas informações aqui, elas também estão relacionadas com a quantidade de capacidade de debelar o fogo. 58 equivale ao que? O 5B equivale a 58 litros de N-heptano. Uma relação com octanagem, que é a capacidade de gerar a inflamabilidade da substância. Então tem a capacidade de extintura X, com mais a letra B, né? Usando aqui, que é a classe B, e o tamanho do fogo, quer dizer, a quantidade de fogo. Então, a gente já sabe que isso é cálculo de carga de incêndio. Qual o tamanho do fogo que vai dar? Qual a quantidade de agente extintor que deveremos usar? A capacidade de extintor que devemos usar? Quantidade. Daí se vem, uns lugares de extintor portátil, outros têm uma bateria de extintor portátil, outros têm carretas, né? Extintor sob roda, melhor dizendo. Aqui está mostrando já fogos maiores. Você está vendo aí a distância que tem que ser mantida. 80B, isso aqui já está se falando de carreta de extintor, né? Extintor sobre rodas, pela quantidade. E aqui a gente começa a ter uma informação de dados técnicos. Nos extintores portáteis, água pressurizada e gás carbônico. A água pressurizada está aqui, lá. E o gás carbônico, que atua, que é bom para classe B e C de incêndio. Então o que nós temos aqui, voltando no A? Capacidade de extintor 2A. Então 2A, 1A, 2A, todas essas informações se referem à quantidade de agente extintor. Então a gente vai ter uma quantidade que está se referindo a litros. 10 litros, então 2A é 10 litros de agente extintor. Capacidade extintora. Então a gente já sabe que vai apagar determinada quantidade de elementos da classe A. Está lá 50 elementos, 75 elementos seria o 2A. Está dimensionado. Mais uma vez eu falo da importância de se calcular a carga de incêndio. O agente é água, né? O tempo de descarga dele, a pressão de trabalho, o peso bruto, a altura e o diâmetro que ele tem. Então as informações como um todo. Está mostrando até 1,3, mas está corrigindo aqui, tá, pessoal? É 10,5 kg/cm², transformando aqui a pressão de trabalho. Então, nós temos também no gás carbônico, B e C, né? Da classe A e classe B. Então, 2BC, quer dizer, a capacidade de extintor é a quantidade. Então, o 2BC se refere ao quê? A 2 kg de agente extintor. Então, aí você já vai vendo a importância da informação na carga de incêndio. Aqui já é o 5BC, extintor de 4 kg. Tem também o 5BC, que é de 6 kg. De quantidade em quilograma. 6 kg, 4 kg ou 2 kg de agente extintor. Então, que vai debelar uma determinada quantidade de fogo. Então, o tempo de descarga, né, acionando direto, pressão de trabalho, o peso bruto e a altura e o diâmetro que ele possui.
Aqui já está falando também ainda de extintor portátil, pó químico BC. Falamos do água, do gás carbônico, ó, o mesmo princípio aqui. Ó. 20 BC. 20 BC significa o quê? 20 BC ele tem 4 kg de carga de pó. 20 BC, tá vendo aqui, ó, tem de 6 kg de carga de pó. O 20 BC de 8 e o 30 BC que já é de 12 kg. Então, quando na minha carreira na parte de segurança, que cuidei de parte de incêndio há muito tempo, usavam muitos extintores de pó químico de 8 kg e de 12 kg. Né? Contar o tempo de descarga, a pressão de trabalho, o peso bruto, a altura, também o diâmetro. Indo mais à frente agora, aqui já é o pó químico ABC, né? Das 3 classes, ó, ABC. Então você tem, ó, capacidade de estrutura 2, 1, 20 BC, que corresponde a 4 kg. Ó, 3A 20 BC, 6 kg. 3A 20 BC também, ó, 8 kg, já, diferença mínima. 3A 20 BC, 12 kg. Então, isso aqui é como reiterando. Lógico que o dimensionamento para empresas não usava muito do ABC, mas hoje se usa bastante. Na época eu cuidava do sistema de incêndio, mas usava-se muito de 8 kg e de 12 kg. Mesma substância, tempo de descarga, pressão de trabalho, peso bruto, altura e o diâmetro. Então nós temos aqui o extintor de espuma mecânica, classe de fogo AB. Apaga fogo no classe A, que é material sólido, e B, líquido ou gases inflamáveis. 20A, 10B. Então temos 10 litros, né, de capacidade extintora. Espuma mecânica, tempo de descarga, mesmo princípio. Então, pressão de trabalho, peso bruto, altura e diâmetro. Então são informações importantes até para o homem que coordena uma brigada, que é o responsável de uma brigada de emergência. Então, o extintor sobre rodas, já não é mais extintor portátil. Ó. Água pressurizada e gás carbônico. Ó. A e o BC, que é o indicado é o gás carbônico também. Então, 6A. O 6A, capacidade de extintora 6A. O que significa isso? 75 kg. Água pressurizada, né? Tempo de descarga, a pressão de trabalho, peso, altura e o diâmetro. Aqui, ó, fogo, né, da classe B e C, que é o gás, indicado o gás carbônico. 5BC, ó, 10 kg. Um detalhe importante, você viu, um extintor portátil, que eu já trabalhei no máximo, ele somando tudo o peso bruto, 25 kg, que seria 6 kg de agente extintor mais uns 5 kg, mais 6 kg, 19 kg do cilindro, mais 6 kg de agente extintor, daria em torno de 25 kg o peso. Então, isso é extintor portátil, 25 kg. Porque tem cilindro que ele é bem mais leve, mas tem cilindro mais pesado. Então, o mais pesado que eu já vi fica em torno de 25 kg, somando tudo. O cilindro, né, que vai receber o agente extintor, e a própria carga do extintor ali, o peso, de 6 kg. É agente extintor, é o extintor portátil. Aqui já está na família do sobre rodas. Qual a diferença? 10 kg de carga, né, de peso de agente extintor, com mais 20 kg do cilindro, peso bruto vai a 30. Lógico, somando ali o difusor, o punho, né, que vai dar para contribuir para chegar nesse peso de 30 kg. Só que isso aqui já é muito pesado para um ser humano fazer um combate a incêndio. Então, por isso que não é um extintor portátil, é um extintor sobre rodas. Mas a diferença entre o portátil, para esse caso aqui, é 5 kg. Então, nós temos aqui a altura, né, o diâmetro, é a mesma coisa aqui. Ó. Já o 10BC, ó, 25 kg de carga. Então, 25 kg de carga com mais o cilindro, vai para um peso bruto de 90. Esse aqui, ó, já 10BC também, 50 kg de carga de agente extintor, 178 peso bruto. Tudo bem? Então, baseado em cálculo de carga de incêndio, para poder ir fazendo os devidos dimensionamento. Aqui tem o extintor sobre rodas, pó químico BC e o pó químico ABC, né? BC e o ABC aqui embaixo. Então o princípio é o mesmo, 20 BC, para cá, extintor sobre roda, é 20 kg de carga, mais o cilindro, que está em torno aí de 10 kg também, vai 29 kg,7. Já aqui embaixo, ó, 50 kg de carga, então
mais 24,5 de cilindro, para 74 quilos. Então, isso tudo são dados importantes para se conhecer. O ABC, ó, aí vai, 3A 20 BC, ó, é 20 kg de carga, capacidade extintora. Então, somando com o peso do cilindro, vai para 20,7. Então, significa dizer que o peso do cilindro vai em torno aí de 9,7 quilos. E assim sucessivamente. Tudo bem até aqui? Então, mais um aqui, ó, espuma mecânica. Ó, o cilindro, né? Estou sobre rodas, muito pesado, classe A de incêndio, 6A 20B, ó, 50 quilos, espuma mecânica. Com mais 48 do peso do cilindro, junto com todo, né, essa alça de transporte, mangueiras, as rodas, vai para 98 quilos, é o peso bruto. Prática com extintor portátil. Então nós temos teste de carga, lógico, toda vez que você vai usar um extintor, que sabemos que pode, às vezes, esvaziar o extintor acidentalmente, dependendo do local que está instalado. Então, nisso, eu vivi muito coisa dessa natureza. Então, isso aí tem que tirou a trava, dá uma apertada no gatilho para ver se o extintor está funcionando legal, para não chegar perto lá e ter a decepção. Ih, caramba, vou voltar. Então, tem que sempre testar antes. Em locais abertos, posicionar-se a favor do vento. Então, nunca contra o vento, sempre a favor do vento para que venha a substância extintora não venha de contra você, cair nos olhos e às vezes pode até gerar um acidente com isso. Aproximar-se do fogo, do foco de incêndio, cuidadosamente, né? Cuidado. Observe se existe descargas ou arcos elétricos, em caso de equipamento elétrico energizado. Se for isso, desenergizar logo o equipamento que elimina uma classe de incêndio, que é a C. Movimento jato em forma de leque. Então, vai fazer um jato em forma de leque, atacando a base do fogo. No caso de painéis elétricos, proteja-se contra o retorno das chamas, utilizando a porta como escudo, que é a porta do painel elétrico, tá? No caso do incêndio elétrico. No caso de combustível líquido, combustível líquido, evite uma pressão muito forte em sua superfície. Se você pressionar muito, vai bater ali, vai espalhar o óleo quente e com isso aumentar a área sinistrada, aumentar a área que está pegando fogo, né, que está tendo incêndio. Então não pode se fazer isso, né, direcionar direto com muita força sobre onde está ali o óleo, que senão ele vai se espalhar. Depois disso tudo, tem que verificar se não houve reignição. Isso é muito comum em óleo. Quer dizer o quê? Você foi lá, o combatente foi lá, debelou, quebrou o triângulo do fogo, a chama sumiu, mas quando retorna o oxigênio, pelo fato do óleo estar muito quente, combina ali de novo e aparece novamente o fogo, né, a combustão ali. E as técnicas aqui vem mostrando, depois você dê uma lida com calma, a gente extintor de água, nós já falamos um pouco, mas aqui já vai te dar uma informação um pouco mais detalhada. O cilindro contém água de um gás inerte que dá a pressão necessária ao seu funcionamento. Tá? Então aqui também você dê uma lida ao extintor de espuma mecânica, o gás carbônico, o pó químico, dê uma lida com calma no passo a passo. É importante estar lendo isso, para poder, na avaliação, você fazer uma provinha bacana. Então, modo de operação, também dei uma lida aqui, ó. Já está mostrando aqui uma imagem, né, como é que vai fazer a operação utilizando o extintor de água pressurizada. Aqui, ó, o modo de operação do extintor de espuma mecânica, ó, direcionando o jato no anteparo, que batendo ali, a espuma vai se espalhando com mais facilidade. A espuma, ela abafa com profundidade. O CO2 também é a mesma coisa. Então, já mostramos, estamos mostrando aqui com uma imagem para ficar bem claro como é que se faz uso. Então é bem simples, bem tranquilo, não tem complicação isso aí. Modo de operação do extintor de pó químico BC, né, quer dizer, o pá líquido inflamável e elétrico, é aqui o ABC, que seria os três. É o mesmo princípio, né, mostrando como se faz, é cobrir o fogo como se fosse principalmente se for da classe B, cobrir o fogo todo. Então esse é o princípio. Além disso tudo, existe também no próprio adesivo, né, no extintor, mostrando como se tem que operar, como é que se tem que manipular o extintor. O efeito do extintor, a aplicação dele, então você vê, ó, então CO2 pode ser usado para auxiliar num dimensionamento. Ele pode sim, mas ele é irregular. O pó químico também é irregular. O espuma, ele já é bom, mas o água ele é excelente para a classe A. Então,
No lugar que tem classe A, você tem que botar um desse. Ah, mas no mesmo local também tem a classe C. Você tem que também pensar em colocar um extintor para atender o A e um extintor para atender o C, sinalizado, delimitado no chão, tudo bonitinho. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos vendo aqui os efeitos do extintor um por um. Ó. Ao classe B, líquidos, combustíveis e inflamáveis. Vale ressaltar que a norma da ABNT considera, né, classifica como gases inflamáveis também dentro da família do B. O CO2 pode usar sim, ele é bom. O pó químico ele é muito bom. O espuma já é excelente. Então, dependendo do cenário que você tem de risco da carga de incêndio, faz o cálculo todo, faz ali a instalação dos equipamentos necessários. Combate a incêndio. A concepção moderna de combate a incêndio exige grande soma de conhecimentos profissionais e habilidades para aplicá-los. Existem 3 fases que devem ser consideradas no combate ao fogo: a preparação, o método e a técnica. Então, isso aí é muito importante. Então, controle e prevenção de incêndios são as ações essenciais que os brigadistas devem realizar com o objetivo de prevenir a ocorrência de incêndio, como inspecionar as instalações, verificar as condições de seus equipamentos, ferramentas, materiais, em geral, para combater os sinistros. Então, é o controle de prevenção de incêndio, é uma coisa grande. Para isso, também deve haver inspeções. Essas inspeções podem ser feitas com a brigada de emergência, pela própria brigada de emergência, ou pode ser a brigada de emergência com órgão de segurança, o pessoal dissipa. Então, cada empresa é uma empresa, cada empresa decide qual é o controle que vai ter. Isso aqui é bom, está no plano de ação da brigada de emergência, seja ela profissional, seja ela voluntária. Então, essas áreas, elas podem gerar incêndios na área externa. Então, eu trabalho em empresas que não se preocupou muito em ter esse controle, muito embora tenha sido orientado, acabou que pegou fogo na área verde e ficou um negócio que deu trabalho. Aí depois foram e acharam por bem colocar. Mas tem que haver uma inspeção nessas áreas. Então a gente tem lá, ó, área verde, fazer os aceiros, ver as estradas de acesso. Ela pegou fogo, pessoa, se não tiver o aceiro, o lugar é apropriado você acessar, vai ficar mais difícil, podendo ter acidente, podendo encontrar animais peçonhentos e coisas assim. Plano de atendimento à emergência. Pessoal, acabou que houve uma falha aqui. Eu não chamo de plano de atendimento à emergência, eu chamo de plano de resposta à emergência. A gente não atende a emergência, a gente dá uma resposta. Né? Porque a emergência, nós esperamos que ela possa acontecer, estamos prevenidos para que ela possa acontecer, mas desejamos que ela não aconteça. Então não é um atendimento, é uma resposta. Plano de ação da BEM, quer dizer, da Brigada de Emergência, que envolve isso aí, essas inspeções todas. Ó. Inspeção na área industrial, ver detector de fumaça, térmico, teste de sirene, teste de água nebulizada, de sistema de sprinkler, de hidrante, né? Teste, então, todos os testes precisam fazer. É o que vai nos garantir, né, que, de certa forma, esses testes servem até como condição de a gente fazer uma manutenção, se for necessário, uma manutenção periódica, um programa de manutenção, para garantir a eficiência do controle da emergência na hora de uma solicitação. Então, área energizada, ó, tudo que envolve, inclusive, parte ambiental, ó, bacia de contenção, dimensionada para tal, se está tudo certo, tudo direitinho. Ó. Plano de resposta à emergência, tudo isso de acordo, olhar as caixas de incêndio. Então, existe a manutenção de primeiro e segundo níveis, que vai nos ajudar nisso tudo. A sede da brigada, ter conjunto autônomo, dependendo, tem que ter lugares também instalado o conjunto autônomo, vai depender do seu nível de risco, vai depender da análise de risco que você fizer, do local, do teu projeto e do que você produz, do que você armazena, do que você produto final que você vende, se é um produto perigoso. Enfim, tudo isso vai ser levado em conta baseado no projeto que, por sua vez, tem a participação do Corpo de Bombeiro, né, a ação do Corpo de Bombeiro, como validar tudo isso. Barreira de contenção, a manta absorvente, envolve emergência química, isso também é uma coisa importante. Os EPIs que vão ser utilizados, os uniformes também, que às vezes você tem que usar vestimentas, dependendo do cenário, vestimentas que não só uniforme, mas também um uniforme EPI, né? Seja seu EPI mesmo ali para combate a lugares muito quentes. Então tudo isso vai depender de cenário para cenário. Aeródromo também é importante, onde pousa e decola, os aceiros, ver o extintor do local, plano de resposta à emergência, contemplando emergências num local desse, plano de ação envolvendo ter esse aceiro, essa manutenção. Então, continuando, ó, também estações de telecomunicação, umas estações de telecomunicação são até distantes da edificação onde fica o sede administrativa da empresa. Então, isso tudo tem que ser
é ter num plano de ação para ser cuidado, para ser mantido em condições de uso. Então, nos equipamentos e acessórios, ó, hidrante, ó, 2,5 polegadas ou de 1,5. Então, algumas empresas que eu trabalhei, nós tirávamos isso aqui que já vem de fábrica, né, comprando, já mandávamos instalar volantes maiores para ser mais rápido a ação, né? Aqui está as conexões, né? É importante isso não deixar cair, porque isso aqui amassa com facilidade e depois fica difícil fazer o engate. Aqui está um tampão, tem empresas que optam por deixar sem o tampão, em função de também que eu contribuo com a agilidade de fazer combate. Por outro lado, muitas desejam o tampão, até porque eu já vivi cenários de animais fazerem seus ninhos aqui dentro, né? Então isso tudo é importante também estar se pensando usando o tampão. As caixas de mangueira, então tem caixas diversas de mangueira, quadrada, redonda, como vocês estão vendo aqui, tem com a frente de vidro, né, a vidro acrílico. Isso tudo depende do tamanho do investimento que vai ser feito. O cenário é muito comum ter essas caixas de incêndio toda, né, bem bacana, bem bonita, né, frente dela de acrílico ali, resistente, e você consegue ver até os equipamentos de incêndio dentro da caixa. Mas é por causa do cenário também. O aeroporto é um lugar já mais. Precisa ter um certo requinte, né? Então isso tudo depende de local para local. Não quer dizer que é menor ou pior que outras caixas de incêndio. Esguicho regulável, vocês estão vendo aqui. Né? Tem diversas marcas, diversos formatos, mas esse esguicho regulável com jato sólido, meia neblina e jato neblina em forma de cone. Esse equipamento dá essa condição. Tem também o esguicho de jato sólido, uma família grande de esguichos. Então depende de tudo que vai ser projetado, o teu cenário, aquilo que está na maior eficiência para o seu combate a incêndio. Chave STORZ para poder fazer a conexão entre as mangueiras. Derivante, né? Vai precisar, formou uma linha de mangueira de 2,5, conectou aqui e usou o derivante com mais duas linhas de 1,5 polegada. Aqui está mostrando um canhão, né? Canhão para viaturas, ou também pode ser um canhão fixo, dependendo do local. É sempre bom ter um aterramento no canhão, dependendo do cenário que vai trabalhar, um lugar que tenha indução elétrica, por exemplo. É importante ter um conjunto de aterramento conectado ao canhão, para que venha realmente dar a segurança necessária. As mangueiras, então aqui nós estamos vendo a mangueira de combate a incêndio, as formas de ser acondicionadas, né? Uma mais comum é essa aqui, mas também tem essas outras duas, a espiral e a zigue-zague. Então, vocês estão vendo aqui mais uma vez, de outro ângulo. Então, a preparação para duchamento. Então, se você usou, tem que deixar ela secar. Dá uma diferença de 1 metro entre uma conexão de meio metro entre uma conexão e outra. Quando você for enrolando, vai se aproximando e fica mais ou menos desse jeito aqui. Mas para começar, tem que dar uma distância entre essa conexão e essa, com a mangueira dobrada, como está aqui, em torno de meio metro. Está até aqui falando, ó, a partir de um ponto, de 50 centímetros, fora do centro, mais próximo à extremidade. Dada essa distância, aí vai se enrolando a mangueira. Então, está fazendo o aduchamento. Transportando a mangueira, aí ó, a distância que deu, ó, 50 centímetros, chegou a essa distância aqui mínima, né? Mais ou menos os 5 a 7 a 10 centímetros de distância. Então vai enrolar a mangueira, vai desenrolar a mangueira. Isso aqui dá eficiência na hora do combate, que coisa rápida. E também não bota uma conexão no chão, não é jogar. Pega a outra ponta, puxa, ela vai desenrolar com facilidade. É uma maneira de desenrolar a mangueira aduchada. Aqui também a mangueira precisa passar por teste. Então tem norma da ABNT que orienta a teste, que vocês estão vendo aqui, equipamento de teste. Faz as conexões, injeta a pressão necessária, né, com água e pressão necessária, para ver se ela vai passar pelo teste. Então isso tem que ser feito o teste. Então existem diversos tipos de mangueiras, tem as normas que definem lá o teste para cada mangueira, a quantidade de pressão que deve ser colocada. Que mangueira você tem para área abrasiva, para uma área comum, predial, uma área de superfícies quentes. Então cada cenário é um cenário, então tem uma quantidade de mangueiras lá para cada tipo de cenário e todas elas são submetidas também a teste aqui, o equipamento mostrando a pressão que vai ser injetada, a pressão de teste. Bom, aqui está mostrando outro equipamento, né, o sprinkler, mostrando de água nebulizada. Os sprinklers têm uma ampola
o líquido aqui está amarelo e o outro aqui vermelho, é um líquido expansível de acordo com a temperatura de trabalho, ou seja, alcançou aquela temperatura, ele rompe a ampola e esguicha. Então também tem isso. Então aqui, como está aqui, ó, tipo bulbo e através da dilatação do líquido sob a ação do calor. Então esquentou, ele tem um limite de tolerância, ultrapassou o limite de tolerância, ele aciona. Sinalização de emergência. Então, uma sinalização de emergência também é muito importante, todos precisam saber a sinalização. Daí, tem que ter o plano de resposta à emergência e, por sua vez, ter as evacuações diárias, né, fazer esses simulados, diversos simulados, simulado com incêndio, simulado em resgate, simulado em primeiros socorros, simulados também voltado para a parte de emergência química, tudo que é necessário, né, para que possa todos os empregados lotados naquele local tenham o devido desempenho. Então nós temos aqui sinalização diversa mostrando o caminho a prosseguir. Então tem empresas que você tem a parte que é para subterrânea, a terra, tem empresas que são prédios, então depende da empresa, do tipo de empresa, então tem que se gastar sinalização e muitas das vezes dela também é sinalização de emergência envolvendo iluminação também de emergência. Acabou a luz ou deu qualquer falha na iluminação, ou a empresa não tem gerador, ou tem gerador, a luz de emergência ela tem que entrar em ação. Então, isso tudo é muito importante. Todos estarem familiarizados com a sinalização. Aqui é mais uma informação de sinalização. Importante o pessoal todos conhecerem as saídas de emergência, as portas corta-fogo, né? Todas essas informações são importantes para todo mundo conhecer. A planta, né? Usar planta, quantos extintores, quantos hidrantes, quantos pontos de encontro, saída de emergência, tudo isso numa planta também no local e fica uma coisa excelente, uma coisa muito bacana. A gente finaliza aqui o vídeo 3, né? Encerrando a parte de combate, essa parte de combate a incêndio. Né? Desejo a vocês boa sorte, bons estudos. Em caso de dúvidas, nos encaminhem suas dúvidas pelo nosso canal de comunicação. Estaremos respondendo. Obrigado, até a próxima.